Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, sempre com a sua participação, é claro. Você que continua aí nos seguindo nas redes sociais e que também envia o seu e-mail semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa a cada semana. Se você ainda não se inscreveu no canal, gosto sempre de lembrá-los para que inscrevam-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que vocês estão por aí, deem aquele like e, é claro, se gostarem das nossas entrevistas, divulguem-as nos seus grupos de WhatsApp e também em suas redes sociais. O assunto a ser tratado em nosso programa hoje vai ser os impactos da pandemia no esporte. Solta a vinheta. Hoje teremos dois convidados em nosso programa para expor seus pontos de vista sobre os desafios do esporte durante a pandemia. Ronaldo Cabral Medeiros é advogado, jornalista e apresentador do programa esportivo Com a Bola Toda, transmitida de segunda a sexta-feira às 18 horas pela TV Canal 4 de Marília. E Jorge Luiz, jornalista esportivo do Jornal da Manhã de Marília e comentarista no programa Com a Bola Toda, fazendo dupla com o meu amigo Ronaldo. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, é um prazer muito grande voltar a falar com você, programa que a gente acompanha também todas as quintas-feiras, estamos aqui à disposição. Agradeço demais, viu, Nelson, o convite. Estou muito feliz e honrado por poder participar do seu programa. Tenho acompanhado algumas edições. Realmente você é um entrevistador que deixa o entrevistado muito à vontade. Então, cá entre nós, vamos ter um bom papo hoje. Não deixo muita vontade, não. Isso é bondade sua, viu, Jorge? Não adianta querer me alisar, porque se eu tiver que perguntar algumas coisas aqui para você, eu vou perguntar mesmo, tá? Sem problemas. Olha só, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, a confiança em participar do nosso programa e esperamos, e tenho certeza disso, que hoje nós vamos aprender muito com esse tema que nós vamos abordar hoje, os impactos da pandemia no esporte como um todo. E para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer um pequeno preâmbulo do que eu imagino e, obviamente, vou querer saber aquilo que vocês têm a dizer sobre isso. Ronaldo e Jorge, a pandemia de coronavírus nos pegou a todos de surpresa. Assim como no Brasil e em todo o mundo, os impactos negativos foram percebidos na economia, na saúde e, é claro, também no esporte. Entender essa relação entre o esporte e a pandemia é essencial para buscar soluções mais estratégicas. Como vocês veem essa situação e quais as estratégias deve-se utilizar como alternativa nesses casos? Bom, eu começo por aqui dizendo que esse impacto foi e está sendo muito grande, e é um dos setores da economia que impactou mais. Não tenha dúvida que, assim como o turismo como um todo, o esporte foi muito atingido, como outros setores da economia também foram e estão sendo. Mas o esporte propriamente dito, que com presença de público, massa de torcedores, não apenas no futebol, como em todas as outras modalidades, um pouco mais numa, um pouco menos em outra, realmente tem dificultado. É claro que a vacina chegou, está avançada nesse momento, e a gente espera que isso possa alterar esse quadro antes que acabe quebrando muitos outros clubes no futebol brasileiro, no futebol mundial, como já acabou acontecendo. Bom, o Ronaldo focou mais na parte econômica, né? Eu vou aproveitar então para falar mais da questão esportiva, né? Da questão física, que eu acho que esse foi um grande impacto no esporte como um todo, né? Nos coletivos, nos individuais. A gente ainda não tem a magnitude dos problemas pós-Covid nos atletas.
Ainda a gente está iniciando esse processo, né? Muitos atletas contraíram a Covid, as sequelas disso, a gente ainda não tem um entendimento exato nesse ponto. Então, a gente vê, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, que é o futebol, que a gente tem uma visibilidade muito maior nesse quesito. Você vê o número de jogadores hoje lesionados nos clubes, é muito maior do que uma temporada regular. Vamos dar um exemplo aqui, mais próximo até de mim, do Ronaldo, do Marília Atlético Clube, por exemplo. O Marília, antes dessa paralisação que tivemos aí em março, por conta dos protocolos de segurança do Estado, o Marília tinha feito 4 jogos, 3 pelo Paulista da Série A3 e 1 pela Copa do Brasil. O Marília tinha ganhado 2 jogos, empatado 2, não tomado nenhum gol, o time estava bem tecnicamente. Depois dessa paralisação, aí teve aquele episódio da Copa do Brasil em que praticamente a delegação inteira do Marília contraiu a Covid. Graças a Deus ninguém precisou ser internado, mas a gente percebeu, mesmo vendo de fora só os jogos, não acompanhando os treinamentos por conta do protocolo de segurança, uma queda de rendimento. E aí você, aliada a isso, a um calendário estrangulado, onde você teve que cumprir o prazo para terminar a competição, mesmo com a parada, você tinha 3 jogos por semana, quer dizer, num dia você jogava em Marília, no outro você jogava em São José dos Campos, depois jogava em Indaiatuba, quer dizer, 3 jogos como esse em 7 dias. Então, além das sequelas da Covid, você teve o calendário que também não ajudou na recuperação física dos atletas. Então, por isso, um número altíssimo de lesões e, consequentemente, um espetáculo prejudicado, né? A qualidade técnica baixa de uma forma bem significativa. Isso para a gente citar só a realidade do MAC no futebol. Fora outras modalidades, outros campeonatos, né, que também estão sendo bastante afetados na parte técnica, principalmente, por conta de tudo isso. E o atleta, né, no final das contas, a gente não sabe que reação esse vírus ainda pode ter futuramente, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma morte, nenhum atleta de alto rendimento, pelo menos que se tem notícia, mas o fato é que fica a pergunta, será que isso ainda não está causando sequelas no jogador? Talvez ele possa fisicamente nunca mais alcançar aquilo que ele já alcançou antes. Então, acho que esse foi um grande impacto, tirando a questão econômica, que o Ronaldo acabou de explicar, que é fundamental, o impacto físico na vida dos atletas, eu acho que foi o mais marcante nessa pandemia. Desse jeito, não há departamento médico a gente não sabe o que vem por aí. Essa seria uma das perguntas que eu iria fazer para você. Quais são os impactos criados pela pandemia no esporte? Realmente você tem razão. Como o Ronaldo disse, é claro que todo e qualquer esporte depende da parte financeira, que sem ela a gente não consegue fazer nada, mas se não tiver o atleta, né, em plenas condições, não vai ter a economia de qualquer maneira. E isso bem colocado por você, Jorge. E entre as maiores mudanças impostas pela pandemia do coronavírus, quais as que geraram os impactos mais preocupantes, além da parte financeira e da parte de física? O que vocês imaginam sobre isso? Bom, na verdade, tirando essas 2 questões principais, que é a questão médica, a questão física e a questão financeira, a própria falta de opção que o jornalista acaba tendo de ter acesso às informações. Hoje, as informações são praticamente baseadas naquilo que é produzido pela assessoria de imprensa dos clubes. E até a gente não tem acesso até que ponto aquilo é verdade ou não, porque não tem mais acesso a treinamento. Muitas emissoras são proibidas de entrar no estádio, apenas as detentoras dos direitos de imagem podem entrar. Então, fica muito esquisito, muito complicado, fica um trabalho muito prejudicado nesse sentido. E no caso também, perdão, você fica à mercê das informações que são passadas e não pela sua visão diária, né?
Realmente, Nelson, é um grande problema, mas também um desafio para nós. Eu até comento com o Ronaldo e com o Marcondes em relação ao nosso programa, porque quando tivemos aí o início da pandemia, em março do ano passado, e o futebol parou como um todo, né? Não só a divisão em que o MAC disputava, mas como um todo, a gente precisou se reinventar para seguir com o programa diário. Enquanto vários programas, inclusive na cidade, paralisaram, a gente não parou nenhum dia. E foi quando a gente começou a reinventar. Falou, poxa, né, o Ronaldo, a gente tem os patrocinadores, a gente não pode simplesmente falar, olha, não tem mais nada, a gente vai parar. E foi quando também a gente teve a sacada das entrevistas, como você está fazendo agora. Convidar pessoas, já que treinadores, jogadores estavam todos parados em casa praticamente, por que não convidá-los por rede social para participarem do programa, para falarem sobre a situação? Então, acho que nisso também o programa deu um grande salto. Enquanto muitos ficaram parados, nós continuamos trazendo principalmente entrevistados e informações importantes. Então, no final das contas, Nelson, realmente foi muito ruim, né? Eu sou setorista do MAC há 13 anos acompanho o MAC diariamente, realmente dificultou bastante você não acompanhar os treinamentos, ir no dia a dia, porque não é o fato apenas de você ver o que está acontecendo, as mudanças táticas do treinador. É você conversar com um roupeiro, é você conversar com alguém da preparação física, você ter uma informação extra, você ter alguma informação de bastidores. Então, não é apenas você assistir o treino. Então, isso realmente ficou bastante restrito, né? E as dificuldades da gente acompanhar os treinamentos, os trabalhos, ela gerou bastante um desgaste na gente de informação. Você não tinha muito o que trazer de diferente para o torcedor, a não ser o que a própria assessoria acabava passando. Obviamente, como a gente já está há um bom tempo também nessa profissão, a gente corta caminhos, né? A gente tem alguns contatos, né? Claro. Conversa com um, com outro, então a gente sempre consegue uma informação que escapa um pouco daquele tradicional, né? Da notícia oficial passada pela assessoria de imprensa. Mas eu acho que, no final das contas, a pandemia também, eu falo até por mim mesmo, viu, Nelson? Me ajudou a sair um pouco da minha zona de conforto. Porque já nesse tempo todo eu sempre acostumei, poxa, eu vou lá no MAC, faço entrevista e tudo mais, levo informação. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Eu preciso deixar o programa no ar. O que eu vou fazer? E foi quando eu me reinventei, procurei saber mais em relação a essas entrevistas por redes sociais, por aplicativos, fui atrás, aprendi e fui atrás de contatos também, né? Eu acho que foi muito importante também. Eu estou dando um exemplo do programa porque eu acho que ele é muito explicativo nesse sentido, né? Depois da chegada do Roberto Marcondes, com o conhecimento que ele tem, principalmente com os contatos, então foi muito fácil a gente conseguir alguns entrevistados, até mesmo de nível nacional, né? A gente entrevistou o Marco Aurélio Cunha, que foi dirigente do São Paulo por muitos anos. Então, assim, para um programa de Marília, né? Você entrevistar uma pessoa como essa realmente é algo importante. Então, no final das contas, apesar de todos os problemas, das dificuldades de transmissão, de realizar os programas diários, no final das contas, a gente também se reinventou e isso tem sido muito bom. Essa experiência que eu tive, principalmente no ano passado, está sendo muito boa para a minha carreira, para dar sequência e para ter um algo a mais em relação ao que antes a gente levava como trivial. E um ponto positivo que eu gostaria de abordar nessa questão que o Jorge falou também foi nem tanto no ano de 2021 que nós estamos vivendo, mas 2020, quando chegou a pandemia propriamente dito. Novidade, né, Ronaldo? Que muita gente acabou ficando em casa. Isso deu um plus a mais no programa. O programa agora, em setembro, completa 18 anos no ar, né? 18 anos de forma ininterrupta, não chegou ontem o programa. Mas o fato do trabalhador em si ter que ficar um pouco mais em casa, chegar antes em casa, comércio fechando antes, aquela coisa toda, o nível de audiência aumentou. Aqueles que não conseguiam acompanhar às 18 horas, por exemplo, passaram a acompanhar e hoje criou um hábito ainda maior. E isso, pelo menos, foi um fato positivo em relação a essa pandemia. Olha, eu acho muito importante e muito gratificante ouvir vocês falarem sobre isso, porque a gente é natural, né, do ser humano, a gente sempre vê o problema e maximiza todo esse problema, e vocês estão, prova viva aí de vocês, estão dando um exemplo de que a gente tem que olhar o copo quase cheio e não quase vazio.
Não é? Como dizia o grande armador grego, é na crise que se investe. Vocês estão fazendo o seguinte, numa determinada crise, que não deixa de ser uma crise, a pandemia, vocês estão se reinventando. Isso nada mais é do que se reinventar. Aproveitando o gancho de vocês, vou fazer uma pequena observação. O Ronaldo deve lembrar disso, nossa época, faz tempo, não vou falar aqui de quando porque senão vão entregar a gente. Mas quando eu comecei no rádio aí em Marília, não tinha espaço para eu fazer, que tinha grandes locutores, grandes jornalistas aí na época. O que eu fiz juntamente com um locutor aí de Marília? Eu fazia o esporte menor da cidade, na Rádio Veracruz de Marília. Então era muito legal. E o que eu cobria? Eu ia na Liga Municipal, que era aí na Sampaio Vidal, e fazia entrevista com os jogadores da várzea, do dente de leite da molecada, e aí eu passei a ser conhecido na época, e era um meio que começou a ser divulgado que não era divulgado. Então a audiência, como o Ronaldo comentou agora, aumentou pra caramba. Então o que é isso? Isso é reinventar e você ocupar o seu espaço de alguma maneira, driblando esses empecilhos que existem naturalmente, né? Mais ou menos era o que eu ia perguntar para vocês, e nós três acabamos respondendo: como se adaptar à nova realidade que envolve o esporte com essa pandemia, né? Eu acho que nada mais é do que essa reinvenção que a gente tem que procurar e ver o lado bom, como o Jorge disse, ver o lado bom de tudo que está acontecendo, porque de lado ruim a gente está careca de saber e de informações diárias e de minuto a minuto em todos os meios de comunicação. Outra pergunta: quais são os desafios de atletas profissionais durante a pandemia? Nós falamos dos nossos e dos atletas em si, independentemente de ser futebol. Vou deixar essa para o Jorge. Vamos lá, Jorge. Eu vejo da seguinte maneira, Nelson. Eu acho que nesse período de paralisação, principalmente, né, eu acho que a situação mais grave foi realmente o ano passado, né, quando tivemos a paralisação e, por exemplo, várias modalidades, incluindo o futebol, ficaram aí pelo menos paradas de 5 a 6 meses. Isso nunca aconteceu na história do esporte, né? Verdade. Por exemplo, o futebol, o jogador no máximo tem 1 mês, 2 meses de férias, né? Então, de repente, você ficar 4, 5 meses sem poder atuar, realmente foi algo bastante novo, bastante difícil, porque hoje a gente vê que o esporte como um todo, e não só o futebol, todas as modalidades, a questão física hoje ela é extremamente importante. É claro que ainda você tem a questão técnica, né? Você tem o talento ainda, mas sem a parte física hoje, o atleta com talento ele não vai longe. É uma realidade, né? O nível de jogo de futebol, você pode até acompanhar uma partida, né? Hoje você tem vários vídeos em YouTube. Você vê um jogo, por exemplo, da seleção brasileira na Copa de 70, você vê o rendimento físico, né? O quanto os jogadores percorrem dentro de um campo, ele é muito menor, né, do que se percorre hoje. Então, o esporte de alto rendimento, ele exige muito da parte física. E eu acho que esse foi um grande desafio, principalmente para os esportes coletivos. Porque, por exemplo, nos individuais, eu acho que não houve tantos problemas em termos de você se manter preparado. Obviamente que você não tinha o ritmo de competições, porque tudo ficou parado. Mas, em termos de treinamento, eu acho que os esportes coletivos foram ainda mais prejudicados por conta dos treinamentos. Você não podia realizar trabalhos em grupos. E isso, querendo ou não, dificulta demais, porque uma coisa é você treinar em casa, sozinho, mesmo obedecendo uma planilha, você até faz, mas aí um dia você, não estou tão legal, não precisa tanto, vou até aqui. É diferente quando você está treinando em grupo, onde o preparador físico ele te exige o máximo a todo momento. E em casa você pode tirar um pouquinho o pé, hoje eu vou começar um pouquinho mais tarde, minha atividade e tudo mais. Então você tem um certo conforto e que, querendo ou não, você perde um pouco da parte física. O atleta, por exemplo, no atletismo, como é uma modalidade mais individualista, eu acho que nessa questão de treinamentos não mudou muito, eu acho que não prejudicou tanto o atleta. Obviamente
que os centros de treinamento também foram interditados, né? Não havia possibilidade de realizar treinos, então, no local onde a pessoa está acostumada a fazer os seus exercícios, ela talvez não pôde realizar com a excelência que ela deveria para se manter, mas, de certa maneira, ela conseguiu ainda dar um jeito, né, nessa situação, porque um cara dos 100 metros, por exemplo, o cara dos 100 metros, ele tem ele e o treinador, então acho que eles ficou mais fácil para eles improvisarem um local de treinamento, sim, estarem os dois mais próximos, diferente de uma atividade coletiva, né? Que o trabalho em conjunto, ele acaba também melhorando a sua questão física. Então, acho que nesse sentido, o esporte perdeu, mas principalmente o esporte coletivo. Não só pela defasagem nos treinamentos, mas o ritmo de competição, que é extremamente importante para você manter o seu condicionamento físico. Deixa eu fazer uma pergunta, pegando esse gancho que você falou aí sobre o esporte na década de 70 e agora. Quarta-feira agora que passou, eu assisti o jogo de São Paulo e Corinthians. Eu fiquei entediado de assistir o jogo. Porque... você e o mundo. E o mundo, né? O esquema tático, as pessoas estão tão preocupadas tão somente com o esquema tático que não existe mais aquele jogador que faz a diferença. Então, é o toque aqui, vai para lá, joga para cá, joga ali. E as pessoas... Eu fiz uma observação aqui em casa com a minha esposa, eu falei assim, olha, você percebe que o jogador ele joga de lado, ele não joga de frente para o gol adversário, ele joga de lado. Ou seja, a bola não vai para frente, é sempre aqui no cantinho, para cá, no canto, para cá. O cara corre aqui, sai para cá, vai para lá, e então 60%, 70% de posse de bola, para nada. Então, assim, eu acho que a parte física, realmente, agora, ela é muito importante, mas está se tornando o esporte coletivo de uma maneira meia truncada, chata, porque todo mundo está ali num nível alto. Antigamente, qualquer jogador, que nem até eu podia jogar com 1,5 m, né, Ronaldo? Hoje em dia, o cara, hoje em dia, o cara para jogar tem que ter no mínimo 1,80 m, 1,90 m, e forte pra caramba, são verdadeiros touros entre em campo. E eu acho que perde a mobilidade. E realmente, manter isso na época de pandemia, o impacto em esporte coletivo, concordo com você. Acho que foi o que mais está sendo os esportes que mais sofrem com isso tudo. Essa questão tática que você abordou, claro, a pandemia agravou essa situação. Isso já até então não existia. A preocupação de copiar, às vezes, o futebol europeu, que está em destaque, com grandes seleções e tal. Mas a pandemia levou esse tipo de condicionamento a um alto nível maior, porque o treinador e o preparador físico agora tem que saber como dosar o atleta, porque dali 3, 4 dias já tem um outro jogo de um outro campeonato, às vezes é campeonato brasileiro, às vezes é Copa do Brasil, às vezes é Libertadores da América, e cada um tem a sua peculiaridade. Então, ficou difícil também para os treinadores nesse sentido, preparador físico para poder dosar essa condição, para que o atleta tenha condições de jogar no domingo e na quarta-feira, vamos dizer assim, com a mesma intensidade. É verdade, você tem razão. Pois não, Jorge, você quer complementar? Não, é só para te responder em relação ao que você perguntou, né, do futebol, às vezes está muito físico, muito chato, muito toque de lado e pouca profundidade, vamos dizer assim, né? Há um certo tempo, eu vi uma declaração do Vanderlei Luxemburgo no Bem Amigos, e ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção, né? A gente está muito preocupado hoje, é claro que o sistema tático ele é muito importante no futebol, claro. Mas hoje a gente está tão bitolado nisso que você faz com que jogadores na base, de 11, 13, 15 anos, já se preocupem primeiro com a tática e depois com a técnica. Obviamente que o futebol é um esporte coletivo, ninguém vence sozinho. Pelé é o melhor de todos os tempos, mas ele não venceu sozinho, ele tinha um conjunto por trás. Só que a gente está tirando a nossa principal característica, né, que é a individualidade.
A diferença do jogador brasileiro, né? Sempre, o que o Neymar faz hoje é justamente a essência do futebol brasileiro. Sim, claro verdade. que ele exagera em alguns momentos, em alguns pontos, mas essa coisa do drible, de você partir para cima do jogador, isso é característica nossa. E a gente tem perdido isso justamente por querer copiar um modelo europeu que, para o europeu, o coletivo, o tático, ele é fundamental. A Alemanha não foi campeã do mundo com talentos individuais. Você não destaca ninguém da Alemanha como o grande jogador, você destaca o coletivo. É claro que no futebol brasileiro o coletivo é importante, mas as individualidades sempre fizeram a diferença. E uma declaração que o Vanderlei Luxemburgo disse é que a gente está muito preso à tática, fazer com que o jogador habilidoso pegue e toque, não fica mais de 2 segundos com a bola. E aí você tira do menino aquela habilidade que ele tem de partir para cima do atleta, porque ele não pode fazer isso, ele tem que jogar coletivamente apenas. Pega a bola, toca e passa, pega e passa. Aquele treino alemão, né, que a gente tem visto muito hoje, aquele campo reduzido, que o cara tem que dar um toque só, no máximo 2, né, no campo reduzido. Então, isso, de certa maneira, você tirou um pouco da essência do futebol brasileiro. Tirou. E isso, para mim, é fato. E você perdeu essa característica que nós tínhamos de individualidade. E hoje, ainda mais num futebol tão tático, em que qualquer clube, até a Venezuela, consegue fazer 2 linhas de 4 e impedir que o adversário consiga chegar na área toda hora, você precisa, para romper essas linhas de marcação, ou você tem alternativas. Chuveirinho na área, mas aí é meio que você rifar a bola. Você tem as triangulações próximas e você tem a individualidade, aquele cara que parte para cima do marcador e já bagunça todo o sistema, as linhas de marcação. E essa sempre foi a nossa característica. Então, a gente quis copiar muito o modelo europeu, que deu certo para o europeu, mas a nossa realidade, até mesmo cultural, é diferente. Né? É claro que a gente precisava melhorar na questão tática. Muito se dizia que, na verdade, os técnicos brasileiros não eram bons, e sim os jogadores. Era só ele jogar a camisa para o alto, os 11 que pegavam a camisa davam conta do recado. Não é bem assim, mas eu acho que, de certa maneira, a gente estigmatizou demais o que o europeu faz para a nossa realidade. Por isso que a gente vê futebol, na minha opinião, cada vez mais pobre tecnicamente, como a gente viu o clássico Corinthians e São Paulo. Quer dizer, um jogo que quem assistiu 10 minutos já perdeu 10 minutos da sua vida. Perdeu. Foi muito entedioso, se é que existe essa palavra. Deus me livre. Eu sou São Paulino, fiquei revoltado. Você falou do futebol europeu, mas o futebol europeu ele usa de tática, mas ele joga de uma maneira retilínea. O brasileiro está usando tática, mas está jogando na lateral. Você pode reparar, qualquer jogo que você pega, é muito difícil quando tem um que vai para cima. Tem um ou outro que se destaca em determinados clubes. Do mais, é o que você disse, é tática pura. Então, fica meio esquisito. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, que remete também ao futebol, principalmente para vocês que trabalham com ele. Como que tem sido essa experiência de vocês transmitirem e presenciarem especificamente o futebol sem os públicos nos estádios? Terrível. Né, Ronaldo? Terrível. É o termo que você utilizou, entedioso, né? Sim. Realmente, aqui em Marília, por exemplo, no Campeonato Paulista recém-terminado da Série 3, nós tínhamos a oportunidade de acompanhar os jogos em loco, né? Era uma autorização da Federação Paulista de Futebol, que a gente tinha essa oportunidade, e já foi até um privilégio. Mas você assistindo, sem o torcedor vibrando, sem o torcedor corneteando, sem o barulho de público, sem o sorveteiro ali na porta junto com o pipoqueiro, quer dizer, é muito ruim, é terrível. Por exemplo, você assiste na televisão hoje, fica aquele som chato de como se houvesse torcida, com os DJs que arrumaram emprego nesse período, mas... É o copo cheio, né? Exatamente, não dá para acompanhar, realmente é muito ruim. Você assistindo o jogo, passe daqui, passe dali, mas você olha para a arquibancada, você não vê ninguém. Para a gente que acompanha, para a gente que trabalha com isso, é ruim. Imagina para o próprio... o copo meio cheio, o copo meio vazio que você fala. Para o jogador é pior ainda. Pior de não ver, mas tem a parte boa, que pelo menos ele não é cobrado pelo torcedor, né?
Pelo menos ali na hora, né? Exatamente. Ele vai ser ciente, não vai ter jeito. Sim, é verdade. Nelson, você falou assim, né? Eu acho que eu já comentei com o Ronaldo uma vez. O procedimento para nós da imprensa poder entrar no estádio para acompanhar os jogos parece até muitas vezes um procedimento de você entrar numa prisão para fazer uma visita. Você para na portaria, mede pressão não, quer dizer, mede a temperatura, assina uns termos, responde um questionário, passa por revista. Parece que você está entrando mesmo numa prisão, né? Porque o protocolo é tão grande nesse sentido para poder acompanhar os jogos que essa é a sensação que dá. E, obviamente, sem a presença da torcida no estádio, você perde aí 70%, 80% da mágica que é uma partida de futebol, né? A gente teve esse ano, por exemplo, o clássico Marília e Noroeste, que foi pela penúltima rodada. Obviamente, que se tivéssemos a possibilidade de público, o Abreuzão teria uma capacidade de pelo menos 8, 9 mil pessoas para acompanhar essa partida, além da rivalidade, 2 times que brigavam na parte de cima da tabela. Então, obviamente que acompanhar os jogos sem torcida, ele é muito ruim, ele é muito estranho. É estranho, acho que esse é o termo, estranho demais. Mas, como a gente sempre tem que tentar também tirar o lado bom das coisas ruins, o lado bom, viu, Nelson, para quem, por exemplo, gosta muito de tática, essas coisas, de saber o que o treinador está pensando, o lado bom é que justamente você conseguia ouvir as orientações do técnico. Olha, faz isso, você está deixando muito o corredor aberto, aquele jargão, né, do goleiro, e isso, de certa maneira, você acompanha mais, você presta mais atenção no que o treinador está dizendo, porque você não tem barulho. Então, o lado bom, se é que tem um lado bom de não haver torcida, é justamente esse, você prestar um pouco mais atenção no que os técnicos dizem e também nos direcionamentos dos atletas em campo, né? Nas broncas e tudo mais. Então, eu acho que também, de certa maneira, a gente começou, eu pelo menos vi o jogo de uma outra ótica. Uma ótica mais voltada naquilo que os jogadores estavam conversando entre eles ou reclamando um com o outro, e principalmente no que o treinador estava passando de recomendação, né? Porque muitas vezes a gente está acompanhando com torcida e não pega alguns pequenos sinais de orientações, e aí a gente vai falar pós-jogo, poxa, o treinador que não sei o quê, que fez isso, fez aquilo, não podia ter feito isso. E aí, quando você tem um silêncio, muitas vezes você acaba vendo, olha, então por isso que o jogador está atuando mais por esse lado, porque o treinador pediu isso e isso, e talvez num estádio lotado, né, ou com uma torcida significativa, você não conseguiria obter essas informações, né, essas indicações que o treinador faz em campo. Acho que esse é o único lado bom. Você começa a perceber mais um pouco da meia-culpa, né? Do que o treinador pede e o que realmente o jogador faz. Sim. Não, e tem alguns outros detalhes que eu, particularmente, claro que a gente sabe que isso acontece, mas a ausência de público e nessas cobranças, você ouvia cobranças pesadas, fortes, entre jogadores também. Você fala, meu Deus do céu, se o cara fala isso para mim, eu paro o jogo e vou lá dar uma na cara do cara, porque não é possível. Você fala, mas como que pode um companheiro da mesma equipe xingar da mesma forma que está xingando ali, né? Então, é um outro fato que acabou acontecendo com isso. E deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Como que a psicologia esportiva influencia no rendimento dos atletas? Vocês têm acesso a isso? Vocês que estão ali diretamente com os treinadores e com a equipe, vocês sentem isso? Vocês percebem isso nos atletas? Olha, aquela motivação é um trabalho, vamos dizer assim, de psicólogo mesmo, Nelson. Os grandes clubes, principalmente com as suas TVs, né? TV Palmeiras, TV São Paulo, TV Santos, um exemplo, você vê muito o antes-jogo, pós-jogo, em que o treinador trabalha justamente essa parte psicológica, coisa que antes da pandemia a gente não tinha esse trabalho das assessorias nesse sentido. Então, a gente vê que hoje, com essa falta de público, realmente, os treinadores tiveram um trabalho especial para fazer com seus atletas, para motivarem, para entrarem em campo 36, 48 horas posterior a uma partida, para poder desenvolver um futebol melhor.
Eu costumo dizer, ô Nelson, que o futebol sul-americano ele é muito emocional, né? E os Sim, treinadores eles são muito paternalistas. Diferentemente, por exemplo, na Europa, né, onde o jogador ele já até culturalmente falando, né, as pessoas elas já são formadas, né, desde criança a você conseguir separar mais o profissional do pessoal. Na América do Sul, né, o sul-americano como um todo, ele não consegue, né, a paixão, a transpiração, isso daí você não consegue, o jogador, a pessoa não consegue separar muito bem o profissional do pessoal. Então você vê ainda muitos em clubes do Brasil todo e da América do Sul, palestras motivacionais, né? Às vezes o treinador coloca até um filme que depois todo mundo chora antes sim. de uma partida e tudo mais. Eu acho que ajuda, né, em determinados momentos. Eu não acho que é uma regra, eu acho que não é para todos, até porque se todos fazem, quer dizer, então todos deveriam ganhar se isso funcionasse de fato. Mas eu acho que para alguns jogadores isso é importante e a gente sabe que a psicologia hoje, eu acho que não só na questão motivacional, mas justamente hoje os clubes, a gente vê um acompanhamento, né, de psicólogos, psiquiatras, fazendo parte da comissão técnica, e isso hoje é muito Sim, sem dúvida. importante, justamente para que o atleta ele consiga separar melhor o pessoal para que o pessoal não atrapalhe o seu profissional, seja numa partida, né? Enfim, eu acho que esse trabalho hoje é muito fundamental. E vejo, principalmente no futebol sul-americano, essa necessidade de haver um profissional da área para que justamente converse com os atletas ou até mesmo com a comissão técnica, né? Porque querendo ou não, isso acaba afetando um todo. E os treinadores, eles também precisam ser um pouco hoje psicólogos também, né? É uma realidade que talvez na Europa você não tenha um treinador muito com esse tipo de perfil, né? O cara está mais limitado a questão profissional. Olha, você tem que fazer isso, 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 né? A sua parte tática é essa, e não tem talvez aquele calor humano que a gente tem aqui no futebol sul-americano, né? Então, muitas vezes, você vê em entrevistas jogadores dizendo: ah, fulano de tal treinador foi sempre um pai para mim, e não só porque ele jogou com um atleta, se destacou, mas justamente por ele ter conseguido muitas vezes resolver problemas pessoais desse jogador, mais do que ele ter acabado se destacando profissionalmente. O treinador muitas vezes foi fundamental em problemas pessoais que ele acabou tendo ao longo da sua passagem. Então, Na acho vida que do no final atleta, das né? contas, no futebol sul-americano ainda isso é muito essencial. A questão da motivação eu acho ainda muito relativa, para alguns funciona, outros não, mas a psicologia, né, a psiquiatria dentro do esporte como um todo, ela é extremamente importante justamente para o atleta conseguir separar um pouco mais, né? Que eu acho que é muito difícil também, né? A gente também é profissional, tem Sim. nossa vida pessoal e é muito difícil você dissociar o profissional do pessoal, mas eu acho que o mais importante é fazer com que esse profissional consiga distanciar um pouco mais essas duas áreas para que a pessoa consiga exercer sua profissão com excelência, né? Que é o principal de tudo. Eu que eu ia perguntar para vocês aqui, vou perguntar, que a gente falou de psicologia, mas tem também aquela questão da liderança, né? Como que vocês veem a relação entre o perfil de liderança do treinador e a motivação em jovens jogadores de futebol? Olha, a gente percebe que, às vezes, essa liderança que você comenta em relação a treinador passa a ser de próprio jogador para jogador até, né? Às Certo. vezes há uma transferência de fora do campo para dentro do campo para essa liderança atingir os mais jovens. Se você pega hoje os principais times aqui de São Paulo, todos eles têm pelo menos 4, 5 que saíram da base do clube, não por questões outras, mas é questão financeira, que sem público não tem como ter, vamos dizer, um dinheiro para ir buscar um jogador aqui e acolá. Então, as equipes de base fomentaram para o time principal. Tem vários atletas que a gente observa, os mais velhos, os mais experientes, que têm causado talvez o maior impacto em relação ao seu parceiro de jogador do que o próprio treinador. Você vê o caso do Palmeiras, por exemplo. O Felipe Melo, a torcida de outros clubes, não gosta muito da fachada do atleta.
mas você vê que ele tem uma liderança junto aos jogadores mais jovens do seu clube. Então, tem que se enaltecer também essa parte, essa questão positiva. Então, eu mesmo vejo porque, que... mesmo, hein, Ronaldo, desculpa, mesmo porque se o pessoal não ouvi-lo, ele vai lá e cobra É o um cara de pitbull, porrada. né? É um pitbull, né? Então, justamente, o torcedor do Palmeiras já não fala isso, Nelson. O torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos fala. Justamente, eu amo e eu deixo, né? É E verdade. em relação a alguns atletas. Então, tem alguns pitbulls, como é o caso dele aí, que acaba exercendo esse papel que você citou. Eu vejo, por exemplo, Nelson, em relação, você falou, né, da motivação do treinador para jovens atletas, eu vejo que a dificuldade, né, isso eu falo por ter acompanhado principalmente as categorias de base do Marília, eu acho que a pior idade, talvez, para um treinador comandar uma equipe é nessa transição do juvenil para o profissional, né, o sub-19, sub-20, porque o jogador ainda ele já está vislumbrado com o que ele vai poder fazer no futuro, de ter um contrato profissional, enfim, hoje os jogadores, né, qualquer atleta tem contato com as redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais, e às vezes para esses tipos de atletas perderem o foco justamente por conta das nossas referências, né, Neymar, que é o rei das redes sociais e tudo mais, e o jogador ele acha que no final das contas o que acontece com um jogador já profissional, ele já pode assimilar isso também na base. Quer dizer, ele acha que talvez poxa, né, o importante é você estar na mídia, o importante é você ser conhecido, mais do que treinar diariamente, mais do que focar no seu trabalho. E hoje, para um treinador controlar a cabeça de jogadores da base é extremamente complicado. É muito complicado, porque além da influência familiar, né, você tem também nas categorias de base o pai que vai lá cobrar o treinador, por que meu filho não está jogando? Meu filho é o craque do time, por que ele não joga? Então, o treinador hoje da base ele tem uma dificuldade muito maior de trabalhar do que até mesmo do profissional, por vários tipos de interferência, de você não conseguir a atenção de necessária. Influências, né? De influências, você não conseguir a atenção desse jogador para ele fazer aquilo que você quer, porque o cara está pensando no que ele vai postar depois do treino. Então, né, olha, quantos seguidores eu tenho, e isso está cada vez mais frequente nas categorias de base. Então, eu acho que a missão hoje do treinador de futebol, principalmente na base, ela é muito maior psicologicamente do que no profissional. No profissional, é claro que ainda há vários tipos de problemas como esse, mas o jogador já tem um pouco mais de maturidade para entender que, opa, agora eu sou profissional, eu tenho que me empregar, eu tenho que ganhar dinheiro, né, eu tenho que sustentar minha família, diferente de um atleta de base, que ele está ainda na ansiedade de poder viver dessa condição. Então, acho que no final das contas, para o treinador, ele conseguir a atenção desses jovens atletas é muito mais complicado. Taticamente, para você pedir mais empenho, eu vejo nesse ponto uma dificuldade maior. Uma dificuldade maior, até mesmo, às vezes, pelo nível de escolaridade. Né? A gente tem muitos jovens jogadores aí que não terminaram nem o terceiro colegial, né? O ensino médio. Então, você já tem, às vezes, de família muito pobres, que não tem orientação em casa, e aí você, antes de ter, talvez, a sua independência, você tem o seu celular que hoje faz tudo e que deixa você, né, antenado com o mundo todo, e enfim, e aí você tem empresários que ficam na cabeça, não, você tem que jogar, senão eu vou te tirar daqui, vou te pôr para lá. Então, é uma série de fatores hoje que eu vejo que nas categorias de base o treinador encontra. E em relação a essa liderança, né, que você fala dentro dos grupos, a liderança ela é muito relativa, né? Porque ela pode ser uma liderança técnica de um jogador que é o melhor do time, hoje vai ser o capitão, ele que vai responder pela gente, ou de um jogador bem articulado, ou de um defensor que tem uma rigidez maior, um cara mais disciplinado. Eu acho que a liderança varia muito. Isso daí é de elenco para elenco. Muitas vezes não há só uma liderança, há várias lideranças, né? Então, eu acho que isso, na questão de elenco, ela é muito subjetiva e isso daí depende do grupo que você tem em mãos. Perfeito, excelente a sua colocação. E a gente costuma dizer o seguinte, que para essa garotada, como você disse, que a maior dificuldade são nas categorias de base,
que eles possam entender que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, não é? Fora isso, você tem que primeiro trabalhar e colher os frutos desse sucesso. Ô, Nelson, só rapidamente, só para completar rapidinho, claro, só para não perder o gancho, a gente tem a ilusão de que a vida do jogador de futebol ela é muito fácil. Pô, só vou jogar bola e vou ganhar muito dinheiro. Mas, principalmente na base, você abre mão de muita coisa. Quando você tem, por exemplo, hoje é muito difícil você ver um atleta que não está desde o sub-11, sub-13 ou sub-15 em uma base de um clube profissional, ele vingar como atleta. Quer dizer, antes você tinha jogadores que saíam da várzea, né, na década de 70, 80, sim, e podiam jogar no profissional perfeitamente. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, o que acontece hoje em dia? O jogador já é preparado desde das categorias de base, sub-11, sub-13, claro que não apenas com uma questão física, né, até por conta da idade, mas ele abre mão de muita coisa também, e isso muitas vezes o atleta não se liga. Por exemplo, ele tem que treinar, viajar, você perde a sua infância de brincar com os amigos na rua, você abre mão de uma série de coisas e até convívio com a família. Você tem jogadores aqui em Marília, por exemplo, que no sub-11, sub-13 do Campeonato Paulista, hoje estão jogando no São Paulo. Quer dizer, eles abriram mão de estarem com a família para realizar um sonho. Então, não é apenas você só ver o cara lá famoso, com dinheiro, dando risada, né, com os amigos. Ele abriu mão também de muita coisa para poder ter chegado a isso. Então, muitos meninos às vezes não entendem isso e não querem entender que não é só... Você tem que abrir mão de muita coisa se você quer, de fato, chegar a ser um jogador profissional. E esse time aumentou bastante, né, Jorge? Porque antigamente, como você disse, o cara saía da várzea e para o cara jogar na várzea ele já tem uma certa idade, tá? Ele poderia ir para o futebol. E cada vez mais agora a preparação é com as categorias de base de menor idade. Né? O pessoal está começando a andar, né? Você vai ser jogador, vamos colocar o bicho para fazer treinamento aí. Mas ok, meninos, o seguinte, Ronaldo e Jorge, cá entre nós, essa é a nossa perguntinha do cá entre nós. Vocês acham que o MAC ainda pode voltar a ser aquele time que era responsável por divulgar o nome de Marília para todo o estado? Nelson, cá entre nós pode ser definido em duas situações. Se manter o estado quo que nós estamos hoje, muito difícil. Porque o futebol, infelizmente, são três coisas que movem o futebol. O primeiro é o dinheiro, o segundo é o dinheiro, o terceiro é o dinheiro. Sem esses pilares, que 3 em 1, vamos dizer assim, você não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, cá entre nós tem a outra situação. De repente aparece um mecenas aqui na cidade de Marília, fala, não, eu quero colocar esse time na primeira divisão, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Aí sim é possível, na minha opinião. Sem essa situação, eu acho muito difícil. Eu particularmente, Nelson, cá entre nós, eu não acho tão simples assim, mesmo hoje com dinheiro. Eu acho que até chegar à Série A1 do Campeonato Paulista, eu acho que não é algo tão difícil assim. Tem suas complicações, mas eu acho que chegar até a Série A1 não vejo como uma distância, um abismo tão grande assim, apesar do MAC estar na Série A3. Agora, voltar ao cenário nacional e ter um calendário anual, eu vejo uma dificuldade muito grande. Porque você citou, a gente estava até falando nos bastidores, né? Sim. De que você, quando estava em Marília, né, que o MAC tinha visibilidade, que principalmente no começo deste século, né, de 2002 até 2009, quando o MAC disputou, por exemplo, a Série B de bola, né, do Campeonato Brasileiro e quase subiu para a Série A. É claro que houve, no caso, como o Ronaldo citou, né, um mecenas, o Luiz Antônio Duarte Ferreira, né, o Caicai, um empresário que pôs muito dinheiro, levou Marília, né, à Série A1 do Paulista e também à Série B do Campeonato Brasileiro, mas hoje eu vejo uma dificuldade muito maior de você alcançar a ascensão no cenário nacional. Nos anos 2000, a facilidade era maior de você estar numa Série B. A Série B ela começou a ganhar visibilidade do brasileiro depois que Palmeiras e Botafogo foram rebaixados em 2001. E, consequentemente, foi o ano que o MAC ingressou na Série B. Ele foi vice-campeão da Série C
e acabou ingressando na Série B. De lá para cá, a Série B teve uma visibilidade absurda que a gente vê até hoje. Atualmente, para você alcançar uma Série B, os degraus eles são muito maiores, porque primeiro você tem que chegar numa Série D de dado, não havia na época uma Série D, e a Série D não existe rebaixamento, você classifica-se por índice no seu estadual ou uma vaga na Copa Paulista, e se você não for uma das 4 equipes que conquistarem o acesso, e na Série D, se eu não me engano, acho que são 40 clubes, você não tem vaga assegurada na Série D do ano que vem. Quer dizer, você de novo tem que conquistar através do estadual. E principalmente, se a gente considerar que o estadual do estado de São Paulo é o mais difícil, fica ainda mais complicado você pensar que a médio, curto prazo o Marília possa voltar de novo a disputar uma Série C, pelo menos hoje, do Campeonato Brasileiro, que eu acho que já estaria de bom tamanho para o MAC. A Série C hoje ela está muito mais encorpada do que estava, por exemplo, no início desse século, né? A Série C antigamente era meio nos moldes da Série D, meio que torneio, regionalizado, e aí iam se encontrando com o pessoal de outros estados numa fase mais aguda. Hoje em dia, não. A Série C ela tem um calendário anual, também regionalizada, mas ela tem um calendário que, inclusive, hoje tem visibilidade das TVs que transmitem. Então, hoje eu vejo uma dificuldade muito maior, mesmo com um cara que tenha muito dinheiro. E isso dá para ser explicado, por exemplo, pelo caso do Grêmio Novo Horizontino, que agora, o Novo Horizontino já há pelo menos 10 anos, 10 anos, ele conseguiu voltar com a estrutura que tinha no começo dos anos 90, né? Até chegou a uma final de Campeonato Paulista, os de Biase estão investindo bastante na equipe, mas mesmo com alto investimento, isso para eu citar, por exemplo, o Red Bull, ele só conseguiu chegar à Série A1 do Campeonato Brasileiro por conta da fusão que fez com o Bragantino, porque ele também, através do Paulistão, ele chegou à Série D do Brasileiro, mas é muito difícil você conquistar o acesso, e galgando da última divisão até chegar à primeira. Então, o que ele fez? Fez a fusão com o Bragantino, que estava na Série B, e aí depois ficou mais fácil chegar à Série A. Então, clubes, mesmo aqueles clubes como aqui da região, como Ferroviária, Grêmio Novo Horizontino, Mirassol, que tem um alto investimento, eles têm a dificuldade. O Mirassol e o Novo Horizontino subiram o ano passado da Série D para a Série C. E há quanto tempo esses clubes são muito bem estruturados, muito bem financeiramente, e só agora conseguiram ter um calendário, disputaram uma Série C, agora estão num passo muito maior para conquistar uma Série B. Então, não é tão simples assim. Como eu disse, chegar à Série A1 do Paulista não é algo tão dificultoso, mas voltar ao cenário nacional, a uma Série B de Campeonato Brasileiro, eu vejo a médio, curto prazo praticamente impossível, mesmo que venham mecenas e coloquem muito dinheiro no clube. É triste, né? É triste porque a gente fica ansioso torcendo, inclusive, para ver o time da cidade da gente sempre despontando, o time do coração, né? Eu sou São Paulino, mas marilhense, cara, não tem jeito, é máquina na veia, não tem negócio. E eu fico muito triste. Viu, Nelson? Pois não. Eu conheci o Nelson quando o Nelson ainda era palmeirense, viu? Não tinha discernimento do que era bom, do que era ruim, né, Ronaldo? A partir do momento que começou a ter discernimento do que é bom e do ruim, teve as suas escolhas. Você sabe que nós evoluímos, a gente pensa, logo a gente muda, né? Eu não gosto de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sempre sou um cara em evolução, graças a Deus. E essa mudança foi graças a você. Você não vem querer contar essa história que eu não vou deixar. Olha, Jorge e Ronaldo, cara, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cá Entre Nós. Foi assim, nossa, de coração mesmo, muito gratificante. Eu já queria fazer essa entrevista com vocês há tempos, mas a própria agenda nossas, né, não batiam. Mas, enfim, estamos aqui. O Jorge, eu já falei para ele isso através de redes sociais. Hoje tive a oportunidade de falar virtualmente sobre a admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho dele. É uma enciclopédia esse rapaz. E que ele continue assim, se dedicando cada vez mais, aprofundando nos seus conhecimentos, para que nós que seguimos vocês aí através do com a bola toda, a gente possa se deliciar aí com esses conhecimentos que você traz sempre para nós. Parabenizar também o Ronaldo, porque a gente costuma dizer o seguinte, que o aluno ele é o espelho do mestre. E você, pela escolha do Jorge estar ao seu lado, do Marcondes, que é um amigo também,
que oportunamente nós vamos bater um papo com ele também assim que ele puder. E você, Ronaldo, com esse trabalho aí de 18 anos, ininterruptos, com esse programa que você é um idealizador e você sempre batalhou por isso, é um jornalista que eu estava comentando com o Jorge, que na época que você fazia jornalismo, nós dividíamos um apartamento, né, com outros amigos em São Paulo. Então, Aurora com Vieira de Carvalho. Não era para falar esse lugar, não. Esse lugar não é bom divulgar. Mas bacana, muitas histórias. Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por vocês. O Ronaldo, meu padrinho de casamento. Enfim, cara, eu não tenho palavras para agradecer vocês terem vindo e nos dado esse prazer de falar um pouco sobre futebol, sobre a visão de vocês, sobre essa situação que nós estamos vivendo. Graças a Deus, entendo eu que nós estamos numa reta, vendo uma luz no final do túnel, agora com essas vacinas que estão chegando. Né? Exatamente. Então, eu peço para vocês agora que vocês deixem aí, eu vou deixar um espaço para vocês, cada um de vocês, falarem um pouco aí sobre os contatos de vocês e também deixarem uma mensagem para os nossos seguidores aqui do Cá Entre Nós. Bom, eu vou dar o meu até breve aí, dizendo que aqueles que querem acompanhar a gente, nós temos esse programa das 18 às 19 horas ao vivo, que é transmitido também pelas redes sociais. No Facebook tem TV Marília, Canal 4, você acessa ali também, fora o nosso particular, e você tem acesso ao programa. E dizer que a gente está sempre acompanhando o Cá Entre Nós também, Nelson, com a qualidade dos seus entrevistadores, dos seus entrevistados. A gente tem acompanhado aí e tendo, inclusive, um norte com as orientações que são passadas no programa, né? Principalmente nesse período da pandemia aí, programas muito importantes, sérios, de um grau de conhecimento muito bom. Então, parabéns, é um programa de alto nível que a gente sabe que tem aí na região de Campinas, que é uma grande região, por sinal. Então, a gente espera ter esse contato não apenas virtual, mas como particular também num futuro breve. Muito obrigado, Ronaldo. Assim espero também. Bom, eu quero agradecer, Nelson. Muito honrado por poder participar, te conhecer virtualmente, né? Não o conhecia. Fiquei muito feliz por conhecê-lo, bater um papo, né? Mesmo antes do Ronaldo entrar no ar aqui, a gente conversou bastante. Muito obrigado pelas palavras. Fiquei muito contente pelo convite também de ter sido chamado por você para participar desse programa. Acho que foi um dos poucos que eu já participei, né? Na minha função de jornalista. Agradeço demais. Você citou o Ronaldo, né? Da questão dos 18 anos do programa. Eu só estou há 10 com ele, tá? Só para deixar bem claro aqui, o repórter que mais tempo ficou com o Ronaldo no programa, né? Essa química funcionou muito bem, graças a Deus, né? É um programa que eu adoro fazer. E como o Ronaldo disse, né, todos os dias, de segunda a sexta, das 18 horas, você entra lá pelo Facebook, digita TV Canal 4 Marília e nos acompanha, né? A gente costuma interagir muito com os nossos telespectadores que deixam as suas mensagens, né? Então, você que quer participar também de qualquer lugar do Brasil, né, do mundo, a gente vai estar sempre lendo o seu recado. Agradecer demais. E nesse momento de pandemia, o Nelson, eu acho que a mensagem que fica apesar de todas as dificuldades que estão sendo atravessadas, não só na questão da saúde, mas financeira também, a gente tem que sempre procurar ver o lado bom da situação. Eu acho que dentro da nossa profissão, de qualquer que seja a profissão, você sempre pode tirar algo positivo de uma crise, de um momento ruim. Eu acho que é muito interessante, como eu, Ronaldo e vários outros profissionais já fizeram, né? Nesse período de pandemia, das dificuldades de você desempenhar bem o seu trabalho, pense bem, veja outras pessoas das suas áreas, né? E eu acho que você consegue tirar proveito de uma situação, mesmo na crise, você consegue se reinventar. Eu acho que o mais importante é isso, é você tentar se reinventar nos momentos de dificuldades, aprimorar o seu conhecimento. Então, acho que essa é a mensagem que fica aí. E muito obrigado mais uma vez por ter me convidado. Foi um prazer acompanhar o programa. E Cá Entre Nós, gostei demais de participar e espero ter uma próxima oportunidade.
Imagina, Jorge, o privilégio foi meu, você pode ter certeza disso, tá? Meu e dos nossos seguidores aí do Cá Entre Nós. Bom, hoje o nosso bate-papo foi com os meus amigos Ronaldo Cabral Medeiros e Jorge Luiz. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista, sempre, é claro, acompanhadas por vocês aí, não só aqui no YouTube, mas também como nas nossas redes sociais. Agradecer a todos vocês que continuam nos escrevendo através de seus e-mails e nos sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu no canal, inscrevam-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que vocês estão por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Ronaldo e Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e agradeço também a todos que ficaram conosco até agora. Um bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.